Olha aí, atenção pessoal, já fala aí, pessoal, vai começar a resolução da prova de química. Vamos ter uma enquetezinha daqui a pouquinho aqui já no YouTube, já estou olhando aqui, o pessoal vai soltar a enquete aí para vocês. Daqui a pouquinho participa, já avisa para a galera que vai começar a prova de química. Eu estou aqui ao lado também de dois jurássicos comigo aqui, professores muito experientes, né? E quando eu falo jurássico, haja caminho, né? Não quero dizer, se vocês quiserem adivinhar, mas tem aqui na mesa, um foi professor do outro aqui, tem uma história aí que um ensinou o outro, né? Então, assim, mas enfim, são duas figuras muito amigas, né? Pessoas de uma competência ímpar. Professor Carlos André, professor Flávio Carmo, está conosco aqui, pessoas de uma competência ímpar em química. Vamos para a prova de química. E aí? Como é que foi a prova de química? Foi boa, não foi? O aluno vai ter dificuldade? Mudou em relação aos anos anteriores ou está tudo em paz? Boa noite a todos. Assim, primeiro é um prazer imenso estar compartilhando com o Flávio, que tive a oportunidade de ser aluno dele durante alguns anos. Mas a prova de química ela foge um pouquinho do padrão. E assim, quando a gente vê o pessoal de biologia resolvendo 18 questões, tudo bem que eles pegaram duas questões de vocês, né? Que caberia mais a parte de química do que a biologia, mas a intenção da prova de natureza é ser interdisciplinar. Infelizmente, a gente ainda observa pouco essa questão da parte interdisciplinar e natureza. Quando eles pegam duas questões, é porque na realidade a contabilidade ali não tem que ser 15, 15, 15. Mas aquela questão do conceito de química, a questão de como você vai ter a operação do processo em si, muda no contexto. E aí é o que a gente sempre fala com os alunos. A sequência, inclusive, que foi escolhida aqui foi muito benéfica, porque é mais ou menos a sequência que o aluno escolhe também na prova. É começar por biologia. Realmente. E aí a prova de química esse ano tinham 3 questões com proficiência muito mais alta, o que vai levar provavelmente o nível de proficiência da prova, consequentemente, a nota final. Assim como na parte de biologia também tinha uma questão, e me parece que em física mais 2. Então, das 45 questões, nós temos pelo menos 5 questões com nível de proficiência bem elevado, o que normalmente já vai levar a nota da prova, Rodrigo. Maravilha. Então, quer dizer que a prova de química hoje veio... Vai subir a régua, né? Então, a régua da prova de química foi um pouquinho mais alta. Foi. Exigia do aluno um pouquinho mais de... E uma coisa também, né, Carlos, que a gente estava comentando agora aqui, é que o aluno ele tinha que estudar conceitos. Aquela coisa de você estudar só fazendo questão, aquele aluno sentiu dificuldade. Estudar fazendo questão é super importante? É uma estratégia que nós utilizamos. Mas a química, e essa prova ficou muito claro, que os conceitos precisavam estar muito bem consolidados na cabeça do aluno. Aquela coisa, eu vou fazer uma revisão, né, Carlos? Vou fazer uma revisão, vou fazer a prova dos últimos 5 anos. Essa prova ela fugiu um pouquinho do padrão dos últimos 5 anos. Né? Eu acho que até a sequência da prova, né? De repente, quem pegou a prova de cor verde, que é a que nós estamos resolvendo aqui, teve um pouco mais de dificuldade de escolher a sequência pedagógica correta. E quem pegou a prova verde, né, pegou uma sequência de questões de biologia. Isso. E as questões de proficiência mais baixa de química estão no fim. Né? Então ele pegou uma sequência de 3 questões de cálculo, praticamente sequências de química, bem complicadas. Maravilha. Então, olha aí, né, ficou aí a prova, parece-me que foi a prova mais complexa, uma prova de química. Vamos embora? Vamos resolver? Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar na questão 95. Atenção, começando aqui a correção da prova de química Enem 2024. Aproveitando lá e solta o gabaritão, só para o aluno aí já fazer, ó. O pessoal tá com o gabarito na tela. Olha o gabaritão aí todo pronto. Tira print e manda para a galera. Vamos lá então, né? Vamos lá, questão qual? Vamos embora para a questão 104, então, aqui, começando aqui. Opa, prova de química aqui, questão 104. Vamos lá. Um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar é o automóvel, a combustão interna. Aí vem um gráfico aqui, professores, eu não vou ler, que eu não vou pagar meme na internet, que eu tenho umas coisas aqui bem específicas da matéria de vocês. A pergunta é a seguinte, tem um gráfico, tem um monte de coisa... Na condição de razão ar combustível igual a 18, haverá a emissão de quê? Eu acho que a gente tem que ter cuidado aí nessa condução, Rodrigo, porque sempre que se faz um comentário, você vai dizer, a questão foi muito simples, era uma questão de interpretação e leitura de gráfico. Certo. Que é uma habilidade, inclusive, que está contemplada na matemática. Mas eu preciso fazer uma leitura de um texto que tem um grau de complexidade elevado e encontrar correlação que me direcionasse para o gabarito. Entendi. A resposta em si ela é simples. Quando você observa, porque ele quer lá no 18, na marcação do gráfico no 18,
E quando você faz a marcação no 18, você percebe que o CO2 é o que tem a maior concentração e o monóxido de carbono, que é o CO, é o que tem a menor concentração. Entendi. Então, quando você faz a leitura do gráfico correto, até o ponto 18, que é onde ele vai marcar a transição, você chega no gabarito aí da letra C e torna a questão simples. Mas o contexto do aluno na prova não é tão simples assim. Entendi. Então ele tinha que vir aqui no gráfico, olhar No direitinho. ponto 18. No ponto 18 onde tá aqui, marcado aí, ó. onde está marcadinho aqui já, ok. E ele ia olhar, né? Ia fazer essa correlação aqui. Tá? Isso. Então aí, nesse caso aí, qual é a resposta disso aqui? Letra C. Letra C. Letra C. Então a aluna aqui errou. Então baixa de o quê? De CO. De CO e alta de C. De CO2. Ok. Beleza, então. Questão nível o quê? Veja, eu colocaria essa questão com a proficiência entre 600, 650, 700. Tá? Exatamente como o Carlos muito bem colocou. Tem um texto, leitura de gráfico. É uma dificuldade dos nossos alunos interpretar gráfico. Sim. Então, essa questão, quando a gente olha e faz, questão fácil. Peraí, vamos dar uma olhada com o contexto do aluno. Ok, vamos lá. Próxima questão, 105. É isso? 106. 106. Vamos lá. Células a combustível microbianas, CCM, são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuárias urbanas e agroindustriais. As CCM são compostas de duas câmaras, aí vem um monte de coisa, vem um gráfico enorme, né? E algumas fórmulas aqui. A pergunta é a seguinte, nossa, a questão aqui, eu olhando assim, achei complicada. Qual das equações representa a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa CCM? Isso é difícil, professor? Não. Havia um detalhe interessante aí que na realidade não é muito comum, que é o balanceamento dos elétrons. Né? Que a gente está tratando um processo de oxirredução. Como o pessoal da biologia falou, na realidade, de perder e ganhar os elétrons, nas duas reações, o cuidado que o aluno tinha que ter é balancear a quantidade de elétrons. Maravilha. Então, precisava ter 8 elétrons na primeira reação, que já estava escrito, e balancear com a segunda também com 8 elétrons. Quando ele faz isso, simplesmente ele vai cortar o lado esquerdo com o lado direito, reagente e produto, e vai encontrar a resposta no gabarito também da letra C, que a gente tem um íon acetato reagindo com 2 oxigênios e formando 2 moléculas de gás carbônico, que é o CO2 mais 2 águas. Então seria 2 de CO2 mais 2 de H2O de água. A gente poderia dizer, Rodrigo, que quando o aluno viu essa questão, ele meio que se sentiu em casa. Por quê? Porque a gente já tem questões bem parecidas dos anos anteriores, né? Não só desse assunto, onde ele tinha que combinar algumas equações. Perfeito. Então, meio que ele fez assim, né? Sim. Eita, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu estou reconhecendo. E se ele teve, um pouquinho de paciência, ele conseguiu fazer essa questão com tranquilidade. Que maravilha, então. Se sentiu um pouquinho mais seguro, né? Beleza, Sim, então. certeza. Então, questão relativamente tranquila, digamos assim. Só tem tamanho. É aquela que só tem tamanho. Só tem tamanho. E a atenção de balancear os elétrons, né? Que a tendência natural é você querer balancear os elementos. Nesse caso, como era um processo de oxirredução, ele tem que ter o cuidado de balancear os elétrons aí. Vamos lá. Questão próxima, qual é? A 107, A a gente 107 foi saqueado aqui pelo pessoal de 107 biologia. 107 foi? Foi saqueado na cara dura. A biologia pegou a 107 de vocês, sério que era deles aqui, essa aqui que fala sobre compostos orgânicos. Olha só. Olha aí, que Olha compostos só orgânicos. o comando da questão, né? Eu pensei que era química também. Na hora eu pensei que era química. No senso comum, considera-se ainda hoje e tal. Beleza, mas aí ficou tranquilo. Ficou tranquilo, né? Gabarito letra E, muito, muito boa. A gente comentou, né, Carlos? A gente acha que essa vai ser a questão de menor proficiência da prova. Na parte de química. Na parte de química, é o que a gente fala. Quando a gente trata, muitas vezes o comentário técnico incomoda quem está do outro lado assistindo. Quando a gente diz que é a questão de menor proficiência, não quer dizer que ela é menos importante. Na realidade, ela deve ser feita primeiro, porque ela passa a ter uma importância maior para o resultado final da nota. Maravilha. Então, a sequência de biologia, quando eles, inclusive, pegam essa questão aqui para manter essa sequência, é corretíssimo para o aluno. É quando ele tende a ter um resultado melhor, inclusive, do que quem resolve primeiro as questões de cálculo. Maravilha, essa faz parte daquele grupo de questões que ele tinha que acertar. Que ele porque tinha que acertar. É uma questão, chamada de fácil. Entendi. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou dar aqui um rapidinho, só no material F5. Solta o gabaritão aí pra gente, por favor. Que maravilha. Solta o gabaritão aí, joga na tela o gabarito. Só enquanto eu dou um refresh aqui do nosso material aqui, pra gente poder
né, já apresentá-lo aqui novamente. Aí, gabarito na tela. Próxima questão, professores, que a gente vai. Qual é a questão de número o quê? A 111. Vamos para a questão. Se eu só colocar aqui o material a 111. Vamos lá no material aqui. Questão 111 de Química. Estou só chegando a ela, porque primeiro colocamos as questões por disciplina. Vamos agora para a questão 111. Maravilha, Isso. então. Chegamos lá, a questão aí, 111. Está aí na tela. A nimesulida, eita que eu tomo, né? Papai, conheço muito. É um fármaco pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, né? Todo mundo, analgésico e antitérmico, né? Você vai a qualquer emergência com a dor, tá aí, já sai com um nimesulida. O brasileiro conhece bem nimesulida. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada de maior solubilidade em água, mediante o tratamento com uma base, etc. Eu não vou nem dizer o nome. Aí tem um gráfico, tem alguma coisa que aparece uma imagem, e a pergunta é a seguinte: na estrutura desse fármaco, o grupamento capaz de reagir com a base de... Como é o nome disso aqui, professor? Por favor, senhor. A base... Bronzet Lowry. Olha aí. É o grupo de quê? Quem vai nessa questão? Fácil, Olá, difícil, complicado é aí. aqui. Vamos lá. É uma questão interessante, né? E o que é mais bonito, Rodrigo, é te ver falar que tem um gráfico. Na realidade, a gente tem uma molécula aí da nimesulida. Não é um gráfico. Eu sou de linguagem. É um gráfico, isso aqui é gráfico, né? Mas tudo bem, uma molécula. Isso, nós Que temos coisa a molécula, linda, então tá certo. ou que é o princípio ativo da nimesulida. E a questão, ela aborda na conceito moderno de acidez e basicidade. Olha aí. Que era um assunto que não aparecia Sim. e passou a ser recorrente nos Enems. Caiu que o ano aluno, passado, né? Caiu ano passado, esse ano aparece novamente, que é um assunto que normalmente o aluno despreza na hora de estudar. Realmente. Se trabalha muito o conceito de Arrhenius, que não foi cobrado. Isso. Você aparece aí com o conceito de Bronsted-Lowry, que é um conceito de acidez e basicidade, digamos um conceito moderno, quando a gente diz que o ácido é a substância que doa o H+, né, enquanto a base recebe o H+. E aí, se a Perfeito. gente observar essa molécula, na Pode questão... colocar aí a questão no quadro aqui, ó. Pode colocar na tela aqui. Tem a resoluçãozinha aqui embaixo para vocês aqui, ó. Bora aí. Exato. Então, no conceito de Bronsted-Lowry, ali o ácido é a substância que doa o H+, não obrigatoriamente na presença da água, diferente do conceito de Arrhenius. E a base recebe esse H+, ou recebe esse próton, né? Porque, na realidade, o H+, também é classificado como próton, que podia gerar uma confusão, né, Flávio? A gente percebeu isso ali, porque na molécula tem um grupamento nitro, que tinha carga negativa. Aí o aluno vai ser induzido a pensar que você tem um H+, que vai ser atraído por essa carga negativa, com as cargas opostas se atraindo. O grupo nitro é o distrator, né? É o distrator. Opa, então peraí. O nitro aqui, letra D de dado, é distrator. É o distrator. Então não é resposta, letra D não de é a dado. resposta. Não é a Tá. resposta. Vamos lá, continua. E aí a afirmativa correta é quando a gente tem o par eletrônico sobrando na sulfonamida, que está destacado lá na alternativa da letra A, de alegria, Opa, né? então resposta aqui, letra A. Nossa Letra A. aluna aqui Letra que fez A. a prova errou, infelizmente, botou fenila. Não é. A fenila não teria essa capacidade. A fenila é o radical do aromático do benzeno, né? Que você faz a conexão ali. Mas ela não tem a capacidade de receber esse H+. Então, a dúvida ficaria realmente ali entre o nitro e a sulfonamida, E mas assim, o gabarito correto é a os sulfonamida. elétrons, né, ali na fenila, eles estão presos por causa da ressonância, né? Então, eles Isso. não... Exatamente, eles não teria iriam essa conseguir. capacidade. Mas há um distrator aí, Rodrigão. Ficou na Muito letra A o bom. gabarito. Então, resposta, letra A de amor. Vamos lá. Próxima questão. 114. 114, tá aqui a questão. Inclusive, a gente já colocou aqui uma resoluçãozinha dos professores aqui embaixo. Ó. Já tem aqui até escrito aqui uma resolução, já pode ver. Aí é uma questão que fala: o soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição de água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Maravilha. Aí vem lá algumas coisas e tem a pergunta: qual é o valor mais próximo da massa em grama de um cloreto de sódio presente em uma única colher pequena? Dá para perceber que o Fera acertou, o aluno acertou na questão aí na letra D, mesmo sem apresentar todos os cálculos. Não é uma Opa. questão simples, não foi uma questão simples, é uma questão que exigiu muito do aluno. Ela deveria ter sido feita no final da prova, Realmente, isso. porque tem um nível de proficiência muito elevado. Essa questão aí já vai chegar ao estado da criação, é quando a gente tem um nível mais alto de proficiência numa prova, e provavelmente ultrapassa os 800 pontos. Então, assim, é o final de prova. Opa! Nessa questão 58, quais são os pontos, né, na resolução da questão? Primeiro, identificar que ele estava falando do sal no soro caseiro. Mas Então é aqui embaixo, aqui, o sal no soro caseiro, é isso? Isso, só que ele coloca a pergunta em relação ao íon de sódio, que está presente no sal. Então, já teria que fazer essa quebra do processo de dissociação iônica para compreender a resposta.
O segundo ponto que ele coloca, que é comum nas questões de química, inclusive quando tem um nível mais alto, é trabalhar sempre com 1 litro. Mas nessa questão ele colocou 2 litros de água fervida. Então dobrava o valor do cloreto de sódio na solução. Então, ao invés de ter 1,4, passa a ter 2,8 gramas do íon de sódio. E aí um segundo processo, de novo numa regra de 3 ali, né, que a gente vai fazer essa proporção, de cada 58 gramas do cloreto de sódio, eu tenho 23 gramas de íon de sódio. Então, a massa de íons de sódio, 7,12 gramas, e havia uma alternativa ali muito próxima, que é a letra E. Só que no texto, Rodrigo, aí vem, na minha opinião, até a maldade. Olha aí, porque a maldade. o aluno vai fazer todo o cálculo e vai encontrar lá o 7,2. Ele vai olhar a resposta da letra E e vai querer marcar a letra E. Ou por 7,0, mais ou menos ali. Isso. Já tendo feito vários cálculos, uma questão que cansa bastante na construção. E até o comando, né, Carlos, né, induz a isso, que ele fala mais próximo. Exato. Só que ele não pediu. No texto ele fala que o soro caseiro é preparado com 2 colheres. E no comando da questão, ele quer em uma única colher. Então tinha que dividir o resultado por 2. É quando você vai encontrar o valor. Olha ali. aqui a pegadinha no finalzinho. Exatamente. Aqui, né? Uma única colher. Que maravilha. E aí eu percebi até que na leitura que normalmente o aluno faz, que é muito parecida com a que tu fizeste hoje, você tenta ler o texto o mais rápido possível e ir logo pro comando. Só que você pula uma parte crucial para resolver, que o soro caseiro é formado por 2 colheres e a resposta ele queria uma colher uma apenas, colher. Então, e a resposta é a letra é D. 3,6 gramas. Que ele se preocupou em colocar em uma única colher. Ele não colocou o numeral 1. Uma colher. Porque ele poderia ver 1 colher, 2 colheres lá no texto. O menino poderia pegar. Ele colocou uma única colher, né? O aluno na sua pressa, o aluno na sua, né? Entendi. Né? Ansioso. Ele chegaria aqui, ele tinha que dividir aqui para poder, no finalzinho aqui, dar esse resultado aqui embaixo. Exato. Que era o 3,6 gramas. Nossa, essa foi detalhismo. Lembrou muito provas específicas de vestibulares de química, quando a gente tem uma segunda fase, quando a gente tem uma prova mais específica que cobra o aluno um nível realmente mais alto. Olha aí, vamos lá. Historicamente, né, as questões de cálculo, ela tem uma proficiência mais alta. Sim. Tá? Então, como o Carlos muito bem colocou, o aluno, na hora que ele estava lendo a prova, ele viu, opa, isso aqui é uma questão de cálculo, eu vou fazer por último. Sim. Quem fez por último, né, com o coraçãozinho um pouquinho mais leve, por ter garantido várias outras questões, pode até ter desenrolado, né, Carlos? Sim, com certeza. Mas quem fez na sequência, né, ficou aperreado. Maravilha. Vamos lá. Próxima questão 117. Olha aí. O biogás... Outra questão, Rodrigo, desculpa até atrapalhar um pouco. Sem problema, pode falar. Outra questão que o aluno percebendo no texto que há uma necessidade de cálculos, ele necessita pular esse tipo de questão. Isso é um aprendizado importantíssimo. Olha que o aluno aí. deve ter numa prova, principalmente em natureza. De prova, né, Carlos? É conhecer a prova, conhecer a estrutura da prova para que ele possa ter um resultado melhor. Porque não quer dizer que, pronto, eu fiz o gabarito hoje, acertei 35 questões, você acertou 35 questões. As notas podem ser muito diferentes. Porque a sequência pedagógica conta muito nessa construção. Olha aí. E essas questões de cálculo são as questões que obrigatoriamente devem ser feitas ao final da prova. Você tem que ter muito cuidado nessa construção. A questão de 117, mais uma vez, exige muito do aluno, que a gente, inclusive, ficou debatendo, que ele não colocou nas condições normais de temperatura e pressão, ele não coloca nas condições ambientais de temperatura e pressão, ele cria uma condição específica para a questão, que foge também a um padrão de normalidade num exercício de um livro qualquer de química ou um vestibular qualquer que seja elaborado. Olha aí. Então vamos lá. O biogás é uma alternativa energética muito importante, pois, além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em um empreendimento de suinocultura contém 70% em volume de metano. Aí vem toda a parte de colocação dos dados. Né? Isso. Aí ele vai perguntar, nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mols de etanol na produção de energia é mais próxima de quê? Ou seja, cálculo mesmo, né? Muito tinha que calcular mesmo, hein? Bastante. E tinha que ter muita paciência. Vamos explicar aqui, professor, como é que seria. Então, vamos lá. Vamos lá no passo a passo. Primeiro, ele diz que a gente tem 70% de metano. Então, é isso aqui, 70% disso aqui. Ok. Exato. E aí eu tenho um volume total de 1 metro cúbico, que corresponde a 1.000 litros. 70% de 1.000 litros corresponde a 700 litros de metano. Aqui, eu chegaria a esse valor aqui. Esse é o primeiro passo. Que você pode fazer, obviamente, sem a necessidade do cálculo, mas eu precisaria conhecer pelo menos a mudança métrica ali, né?
E aí, logo depois, eu vou para a proporção, que está aí do lado direito da tela, 16 gramas ocupa um volume, que é um mol, né, o volume molar, ocupa um volume de 22 litros. É Certo. esse ponto que foge um pouquinho ao padrão normalidade. Que normalmente se usa o 22,4 ou o 22,7. Ou às vezes até o 24,6. Nesse caso, ele puxou para uma numeração ou para um valor numa condição que não era nenhuma das que a gente tem no padrão. Para cada 16 gramas, eu vou ter 22 litros do gás ocupando. Então, qual seria a massa que eu teria nos 700? Dos 700, eu entendi. Aí ele chegaria aqui a 509,09, que foi a resposta por consequência, mas eu ainda tinha mais um cálculo a fazer, Eita. que é o do etanol, que o etanol tem 46 gramas para cada mol, e ele diz que a densidade do etanol é de 1 litro para cada 780 gramas. Então, 0,59 litros corresponde a Y, Quem é Y? 460 gramas. Só que o mol do etanol corresponde a 46 gramas. Então, se eu tenho 460, eu tenho 10 mols de etanol, que é exatamente o comando da questão, que era a última verificação que ele deveria fazer na questão. 10 mols, é exatamente o que foi perguntado, corresponde a 509,09. E aí, mais uma maldade, que inclusive o aluno que fez a prova, ele responde ali 590. 590. Porque, na realidade, é um jogo de números. 509,09 dá o gabarito na letra C, 510. Caraca, E não- arredondaram, foi? Arredondou e eu jogou o número, né? Porque você, na pressa, mesmo que você tenha encontrado 509, aí você vai lá e vê na alternativa 590. Não é 590. 510 é muito mais próximo do 509,09. E aí a resposta fica na letra C. 500. Questão de nível de proficiência também muito elevado. Então, questão Muito difícil, elevado, porque- questão difícil de química. Olha aí, pessoal, questão 117 da prova verde. Gabarito na letra C, exigia um raciocínio aqui pesado. Exigiu uma quantidade de habilidades muito Olha aí. ampla do aluno. Sim. Veja que já começa com uma mudança de unidade. Caramba. De metro cúbico para litro, depois de mol para grama, depois a interpretação da densidade. Então, isso mostra a quantidade de habilidade que esse aluno tinha que ter para resolver a questão. Toda vez que você precisar de muita habilidade para resolver a questão, essa questão é de proficiência alta. E aí, sabe o que é que me assusta, Flavinho? É quando nós enxergamos um comentário geral de prova e se diz, a prova foi de mediana a fácil. Não foi. Olha aí, pessoal. Não foi, Olha aí, não prova de foi. química não foi, então, de média. Foi Leva- de média para difícil. A prova de química, principalmente nessas questões que fugiram a um padrão, Sim. exigiu muito do aluno. Então, assim, eu acho até irresponsável fazer esse tipo de comentário quando você resolve a prova com a ajuda de inteligência artificial, de colegas, de uma calculadora, Isso. que o aluno não tem nenhum recurso desse E na hora da outra, prova. é fácil, depois que passa, que tá todo mundo ali, né? É fácil. A questão fica fácil, né? Quando a gente está dentro das CNTPs, Na fica condição fácil, normal, né? temperatura e pressão. Fica fácil, né? Agora, na hora, na pressãozinha, É, com 90 questões para responder, e o cara 90 pega questões um pra pepino resolver desse aqui. no colégio, sem ar-condicionado, É. no calor. Isso, né? então você, aluno que está nos assistindo hoje, saiba que o seu coração deve se acalmar em relação a essas questões, que a tendência, a margem de erro aqui, o percentual Sim. de erro, com toda certeza vai ser muito elevado. Opa, olha aí. Vamos lá, próxima questão. 119. Questão 119. Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio. E aí, questão difícil, fácil? Mais uma vez, uma questão que exigiu muito do aluno, porque existiam cálculos com números decimais e aproximações quase exatas. Caraca, E então... aquela sequência. Você viu que foram 3 questões de cálculo, sequência na prova verde. É verdade. Isso. Então, Olha o aí. aluno, né, que Verdade. não tem, né, aquela experiência, aquela maturidade na hora da Que vai na prova, sequência numérica ele já da fez, prova. meu Deus, ai meu Deus. Ai, pronto. O cara maduro, com experiência, ele percebeu, opa, cálculo, vou deixar para depois. Opa, cálculo, vou deixar para depois. E o aluno que pegou a prova verde, ele Verdade. foi deixando para depois E só essas de pegando cálculo. cálculo. E Cansando, e as perdendo últimas- tempo. E as últimas questões foram as questões de química relativamente de proficiência mais baixa. Olha aí. Então, se ele deixou essas questões de cálculo por último, foi aquilo que eu falei. Ele partiu no fim para as questões de cálculo com o coração mais leve. Entendi. Sim, né? Ele pensou assim, só tem 3 questões de cálculo difícil. Sendo muito transparente, assim, tirando Né? cursos ou vestibulares mais concorridos, universidades mais concorridas, se ele não acertar essas questões de cálculo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha aí, então pessoal. eu preciso compreender que a minha sequência pedagógica não é a sequência numérica. Perfeito. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a Perfeito. aprovação de um Olha aí, aluno ou olha ter um aí, rendimento mais interessante. alto no SISU. Olha aí que Perfeito, interessante, perfeito, olha aí. Carlos, perfeito. Interessante o comentário dos professores aqui. Importante esse comentário dos professores aqui, pessoal, tá?
Então, olha aí, questão Para de cálculo. acalmar o coração, Pra né? acalmar do pessoal o coração que de tá quem? aí, vendo a gente preocupado, acalmar o coraçãozinho. Verdade. E dizer, a Relaxa. prova foi densa, foi na prova de Né? Química, exigiu muito e tal, e aí é aquela história. Se exigiu bastante, paciência, né? Então, assim, não Sim. sai... E é irresponsável dizer que a prova foi simples, fácil, como a gente falou, né? Depois tudo é fácil, mas na hora... Mas vamos lá, questão 119. Levando em conta apenas a reciclagem de latas, qual é o valor mais próximo de massa de bauxita em tonelada que deixou de ser extraída da natureza em 2020 no Brasil? E aí, professor? Vamos lá, tem um cálculozinho já aqui embaixo. Isso. O primeiro cálculo aí que a gente vai identificar é calcular 97,4% de 4 vezes 10 à quinta toneladas. Ou seja, eu teria que multiplicar 97,4% de 4. Isso. Que já é um cálculo Professor, chato. só uma colocação corroborando o que vocês estão falando aqui, tá? Ó, enquete aqui do Terra. Joga aqui na câmera central aqui, ó. Pessoal, enquete do Terra aí no YouTube aqui, tá dando aqui, ó, 50... A pergunta foi o seguinte, se a prova de Química fosse um tipo de reação, seria o quê? Reação rápida e previsível, né? Uma reação lenta, mas acompanhei. Explosiva, não entendi nada. O que é que vocês acham que deu como resultado? Ai, pelo que tu veja, tá até falando aí. Nessa sequência que nós estamos resolvendo, ela seria explosiva. Mas não tem a menor dúvida, tá dando aqui 55% de explosiva. Mas não entendi. calma, a coisa vai melhorar. A gente Olha, vai chegar no contexto melhor daqui a pouquinho. Tá, ó, estamos aqui com praticamente 82% de pessoas entre explosiva, não entendi nada, com reação lenta, mas acompanhei. Olha, ou seja, Não tem um lado bom dessa história. não tem lado bom. Essa enquete aqui não tem lado bom nessa história. Ó, responda aqui a enquete aqui no YouTube, participe aqui, porque realmente deu aqui pau, né? Deu bronca aqui na prova de que maravilha, Mas então. assim, mas como o Carlos muito bem colocou agora, essa sequência que a gente está resolvendo É a sequência foi mais uma sequência infeliz, mais pronto, mais infeliz. Talvez a outra prova, quem pegou uma prova amarela ou pegou Exatamente. prova branca, né? Ou a Isso, prova azul, realmente. talvez tenha pego uma sequência. E aí a Realmente. percepção vai ser totalmente diferente. Completamente olha, diferente. olha e é aí. o que Carlos fala, né? Ou seja, meus pêsames para você que pegou a prova verde. É isso que acabaram de falar aqui. Lamentamos você que pegou a prova verde, pegou uma sequência pesada de questões de química. Vamos lá, professor. Então, ó, questão 119, vamos lá, levando em conta apenas a reciclagem de latas. Qual é o valor mais próximo da massa de bauxita em toneladas que deixou de ser extraída da natureza em 2020 no Brasil? Vamos lá. Eu acho que a primeira parte que cansa muito o aluno, que o professor muitas vezes não percebe porque está usando a calculadora para resolver a questão, é calcular 97,4% de 4. Realmente. Que nós arredondamos ali para 3,9, 10 a quinta toneladas de alumínio. E aí o segundo ponto, que está no texto novamente, que termina confundindo muito, é que o 3,9, 10 a quinta, Rodrigo, é um distrator muito grande e tem a alternativa que é a letra B. Isso. Então, se eu calcular o percentual de alumínio, eu vou encontrar como gabarito a letra B. Mas a pergunta da questão não era o percentual de alumínio, era o percentual de bauxita. Opa, então Queria a massa de bauxita, né? Tinha que fazer a segunda parte. tinha que fazer a segunda parte. Quando ele diz no texto que para cada 50 quilos de bauxita, você forma 10 quilos de alumínio. A proporção é de 5 para 1. Então, teria que multiplicar o 3,9 vezes 5, né, que vai dar 19,48, que andando com a vírgula ali, seria 1,948 vezes 10 a sexta toneladas, Então, resposta. que é o gabarito da letra D, Da com um letra distrator D. muito forte na letra B de bola. Na letra B de bola, 3,9. Nossa, então não é letra B de bola, né? Nossa, questão muito interessante, então. Vamos lá. Continuando, professores. Questão 123. Aí as Tem coisas alguma começam questão, a melhorar. tem alguma Fica questão melhor. boa? Ficou melhor? Pronto, agora vai começa a aliviar, melhorar. Olha vai aí, aliviar. você da prova verde, que chegou à questão 123, o Marcos se tornou um pouco mais Pronto, calmo. Não, aí ele viu a calmaria. Aí ele viu E calmaria. essa ok. questão, ele viu inclusive, como que há um comentário interessante que poderia ser resolvida pelos professores de física também. É uma questão que Olha puxa que um contexto interessante. mais interdisciplinar, e aí é uma resolução de química, mas há um contexto de física. de química, né? De química. De química junto com física. Nesse Então contexto. vamos lá. Placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia, mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva, revestindo placas solares com uma fina camada de grafeno. Aí vem aí os íons dissociados, etc. A pergunta é a seguinte: ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno o quê? Vamos lá, quem faz o comentário? Vamos lá, né? Ele deixa bem claro, né, lá no texto, que a água ela se dissocia, né? A água ela se auto-ioniza. Ela produz o quê?
íons, né? Esses íons, eles sentem uma interaçãozinha, uma atraçãozinha pelo grafeno, né? O aluno, né, que estudou alotropia viu que o grafeno é uma forma alotrópica do carbono e que o grafeno tem essa capacidade, né, de ter vários elétrons livres, né? Que é uma grande capacidade que o grafeno tem, que a gente começa, né, que a gente comenta tanto em sala sobre as propriedades desse, né, grande material chamado grafeno. E no comando da questão ele fala, né, conduzir eletricidade, ou seja, carregar os elétrons. Entendi. Né? Então fica o gabarito letra E. Letra E, então, e gera uma diferença de potencial pela interação dos elétrons com os cátions, é Daqui a isso? pouco vocês vão ter a oportunidade de ouvir o comentário de física com o professor César, que foi meu professor. E aí ele vai dizer que essa questão da Todo mundo é corrente professor dele, né? Não, mas foi. Professor César foi seu professor? Foi sim, foi sim. Rodrigo também foi teu? Qual? Rodrigo foi? Com certeza. Vou nem falar aqui. Vamos lá. Então vamos embora então. Então daqui a pouco. Eu achei uma questão bem interessante, bem interdisciplinar, né? Química com física aqui. Sim. Tranquilamente. Mas também tranquila também essa questão tranquila. Aí ele já começou a se sentir em casa. Ele maravilha. fez, opa. Vamos lá. Questão 126. As placas que indicam saída da emergência brilham no escuro. É verdade, meu prédio tem várias dessas, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarelo esverdeada após exposição à luz ambiente, conforme a figura. Está lá a figurinha. Maravilha. O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de quê? Questãozinha clássica, modelos atômicos, modelo de Bohr, né? Aí o aluno se sentia em casa. Aí o aluno, ele se sentiu seguro, Professor, ele fez, tinha que saber. Isso aqui é aquela questão que o cara tinha que saber. Sim, porque isso não é uma questão nova, né? Isso já vem aparecendo há vários anos. O Enem gosta muito do modelo atômico de Bohr, essas transições eletrônicas. Então ele já se sentiu em casa. Ele fez, opa, marcou o gabarito da gente, letra C de casa. C de casa. Até porque também é uma questão de química e física. Então, Isso, também. Quando você começa a estudar o processo Olha físico, aí. o modelo atômico de Bohr aparece no material também de física. Nessa construção, quando a gente fala da transição eletrônica, que é o salto dos níveis eletrônicos, que esse fluxo de elétrons, poderia também ser uma questão de física. O pessoal de física também poderia estar respondendo essa Também, questão com muita certeza. tranquilidade. É outra questão interdisciplinar. Bastante interdisciplinar. Maravilha. Particularmente, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de questão. Como o pessoal de biologia que resolveu 2 questões que poderiam ser de química, a gente está resolvendo 2 questões que poderiam ser de física. Esse é o conceito real da prova de natureza, o que deveria ser o conceito real da prova de natureza. Ok, que maravilha. Então, questão tranquila, letra C. Solta o gabaritão na tela, por favor. Vamos jogar o gabarito geral aí para todo mundo, dá uma olhada aí. Olha aí, já dá aí, já tira print aí. Já dá para você olhar aí geralzão aí como é que tá o gabarito. Tira print e manda para a galera, né? Essa prova aí que veio uma prova de física, como a galera já respondeu aqui na enquete, veio uma prova explosiva. Então aí você que fez a prova hoje, não é... Olha aqui, ó, pessoal, a nossa enquete aqui de química já aumentou, professor, viu? Estamos com 63% de a galera, volta aqui no geralzão aqui, ó, 63% dizendo que a prova foi explosiva. Não melhorou, não? Não melhorou, piorou. Essas 2 questões? Piorou. Só temos aqui 15% de pessoas dizendo reação rápida e previsível. Olha mesmo. Olha só. É aquela, mas olha só. Então, no 22% como uma reação lenta, mas acompanhei. E explosiva, 63%. Mas vai maravilha. melhorar. Vai melhorar? Vai, Vamos lá. vai. Tem mais uma questãozinha Até o aqui. final da prova a gente vai ter um... Olha só que percentual maior. curiosidade aqui. A aluna colocou aqui chutaço. Olha aí, ó. Ah, mas essa não era para chutar, né, Não cara? era para chutar, não? Essa não era pra chutar. Então muito não clássica. era para chutar. Essa não era pra Olha chutar. só, é uma questão que fala: os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas como substituintes de pesticidas sintéticos tradicionais. E aí continua. Aí, professor, isso aqui é uma molécula, é, professor? Né? Aí apareceu. São olha duas só. moléculas, É, né? são duas Temos 2 moléculas. Parece um gráfico, mas não é. Parece um gráfico, mas não é. São 2 moléculas, e aí vem uma pergunta: qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nesses 2 compostos? Comentário: que tipo de questão é esse? Qual é o conteúdo? Questãozinha clássica de identificação de função. E, Carlos, aqui tem Como uma coisa eu me bem lembro interessante, das aulas né? de Flávio falando sobre isso, rapaz. É impressionante. mesmo, Me marcou muito, Flávio. Olha aí. Mas Essa questão eu vou aí, ficar quieto, viu? Mas Fica veja. quieto, vai, não responde, vamos Veja. embora. Tem uma coisa, Carlos, que veja que no composto 2, né, ele colocou o ácido carboxílico escondidinho na Foi, sua forma verdade. condensada, né? Geralmente, né, o aluno sempre vê ele, né, aberto, né? Isso. E na estrutura 2 ele colocou na forma condensada. E a aluna
olhou para aquilo e fez álcool. Por quê? Por causa do Decorou OH, OH. hidroxila. Álcool tem OH. Não, então álcool era um distrator pesado aqui. Eu acho até que o distrator foi mais a forma com que foi representada a molécula. Foi a forma como Porque foi no composto representada. 1, quando a gente tem ali o C dupla OH, é a mesma coisa do COH do composto 2 lá embaixo, mas são formas diferentes de se representar. Olha aí. Acho que a representação da função é que provocou o distrator. Eita. Então, resposta aqui, letra? Letra A. Letra A, Letra ácido A. carboxílico. Que maravilha. Vamos lá. Agora, não é uma questão de proficiência alta. Não é. Não é. Professores, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: a questão 123, colocaram aqui, alguém está perguntando aqui. Isso é uma questão de inorgânica, é? Essa é uma questão de inorgânica? Poderíamos falar assim, de química geral, inorgânica, alotropia. Pode, né? Sim. Isso aí, na verdade, entra naquela habilidade, propriedades dos materiais. Olha aí. Né? Que os alótropos eles aparecem muito por causa das formas que eles se apresentam. Que o grafeno é uma forma alotrópica do carbono. Né? Quem então, perguntou aqui, está perguntando aqui, colocou então a resposta que pode sim ser considerada. Eu acho que é a habilidade, se não me engano, 3 ou 4, que fala as propriedades dos compostos, a propriedade das substâncias e suas aplicações no dia a dia. Perfeito. Vamos lá então. Continuando aqui, questão 133. O magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza a água do mar como matéria-prima. Aí vem a primeira etapa e tal. Aí tem uma fórmula, né, professor? Ali, olha, uma fórmula linda. Isso é uma fórmula. Uma fórmula. Isso aí não tem como errar. O método adequado para separar o... Aí vem aí o nome aí, MgOH2 dessa mistura é a... Olha aí, questão de quê? Quem vai fazer o comentário? Flavinho. Questão tranquilo? Carlinhos, Vamos junto. 1, 2, 3, letra A. Olha aí, então é a questão, resposta, filtração. Tem distrator pesado aqui, é, professor? Aí o grande segredo dessa questão é o S no produto ali, ó. MgOH2S. Logo depois da setinha. Depois da Logo setinha, depois da setinha. Depois da setinha, MgOH. Então o negócio é aqui. Como Esse você forma um significa sólido, sólido. e o senhor, como um bom apreciador de café, se eu quero separar um sólido de um líquido, eu vou usar o processo de filtração. Perfeito. Então, quem terá olhar ali e mais ou menos já matar a questão. Que maravilha, é verdade. E, Rodrigo, detalhe. Separação de misturas é clássico, cai todo ano. E é histórico. As questões de separação de misturas têm proficiência baixa. Então é aquela coisa, fera. Você aí tá angustiado. E as questões de cálculo? Ei, calma. Acertou essa e errou a questão de cálculo, você está sendo coerente pedagogicamente. Muito coerente pedagogicamente. Então, não se aperreia, não. Não se aperreia, não, que você viu que a gente fez uma sequência de 4 questões agora, de proficiência média para baixa, que você se deu bem, você acertou. Para quem não é do Nordeste, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe, não se aperreie. Maravilha. Vamos lá, questão 135 na tela. Olha aí, questão... olha, a nossa aluna que fez, que botou chute. Olha aí, chute. Essa prova foi pão, é? Porque realmente, passando por aquela de cálculos pesados, a aluna aqui só no chute. Era pra chutou chutar? bem, viu? Chutou bem. Chutou bem? Olha aí. Não era para ter chutado, não. Questão de quê, professores? Foi um Fique à golaço. vontade. Questão de que é essa? Questão de deslocamento de equilíbrio químico, né, Carlinhos? Princípio de Le Chatelier Opa, princípio de Le Chatelier, maravilha. é a questão do deslocamento do equilíbrio, né? Assim, a resolução ela é relativamente simples, desde que eu tenha um conhecimento prévio ali da questão do pH, de perceber o deslocamento para a esquerda e para a direita, como vai acontecer, porque ele quer o deslocamento para o lado direito, se não me falha a memória, que é a desmineralização. Desmineralização. Então, vale aqui, pode na questão aqui, então, olha aí, certo. Aí, como ele quer que se desloque para a direita, o que a gente vai fazer? Se a gente consumir aquele íon H+, que está lá no azulzinho, tá vendo lá no azulzinho? Pronto. Aqui. Se a gente consumir ele, né? Se a gente colocar mais íon H+, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Como é que a gente coloca mais íon H+? Colocando algo mais ácido. O que é mais ácido? Quem tem o menor pH. A gente costuma brincar, porque isso aí é realmente o princípio do equilíbrio. Se há excesso de alguma coisa, como eu quero ter o excesso do H+, o sistema químico ele vai tentar se livrar daquilo. Então, tem que colocar algo que seja mais ácido, para ter o excesso. E esse excesso vai ser deslocado para o lado direito. Como é que eu descubro quem é o mais ácido? Identificando aquela coluna ali, Flavinho. Você pega ali na coluna pelo pH. E para ficar provado que eu fui aluno de Carlos André, eu aprendi com ele uma regra que é a regra do bota e tira. Quando você bota, desloca para o lado contrário. Maravilha. Tá vendo?
Que eu fui aluno dele. Então ele vai perguntar, né? Considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove a maior desmineralização do esmalte do dente? Então seria o número 4 Vamos aqui. ver se tem o um Rodrigo menor entendeu. pH. Dióxido de silício, 6,9. Que é aquele que apresenta o menor pH, consequentemente o mais ácido. O mais ácido. Que maravilha. Perfeito, então. Então é uma questão que um aluno de química que entende Que de estudou conceito bem, e tal, sim, ele Tranquilo, faria. ele fez tranquilo. Fez Como o Flávio bem colocou, que trabalhou o conceito da prova. Maravilha. Terminamos? Terminamos. Maravilha. Então, no geral, uma prova mais densa, mais pesada. Uma questão, outra aqui, uma questão mais simples, mas questões bem exigindo bastante cálculo. Eu acho que a sensação, né, da densidade da prova veio da cor da prova que você pegou. Né? Se você também. pegou essa prova verde, você... Então, de repente, ele pegou 3 sequências ali de questões Isso, bombásticas, o que realmente traz aquela percepção de uma prova bem mais complexa. Talvez outras cores não tenham trazido, acho que depois a gente vem verificar qual foi essa sequência. Então, pessoal, terminando a prova de química, professores, muito obrigado, né, Obrigado pelo por esse agradecemos. momento aqui dessa conversa, dessa resolução de questão, né, alertando bem, né, que a prova não foi tão simples, né, exigiu bastante esse ano. E aí resta agora ver como é que foi feita física Sim. e matemática.